CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e em seguida estudarmos a obra O Problema do Ser, do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos oferece de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em prova e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, pois quando Deus lhes retira esses bens, eles o acusam de ser injusto. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incipiência. Por isso pedimos ajuda aos nossos guias, a Ti e aos nossos guias espirituais. A inspiração de Leon Denis, o responsável pela obra O Problema do Ser e do Destino. Que ele nos auxilie em Teu nome, Senhor. Tanto quanto Allan Kardec, o altivo e toda a coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor, o CEAP. É em nome desses irmãos queridos, é em nome do amor, é em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, que damos por iniciado os estudos desta manhã aqui no CEAP, a nossa casa de amor. Que assim seja. Então vamos lá. Dando continuidade à questão da reencarnação, e ele tem falado aqui sobre as crianças prodígios, não é isso? Nós estamos estudando, vimos vários exemplos de crianças
que tinha lembrança de outra vida. Então, é o item 15 da segunda parte do livro, capítulo 15, as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Então, no meu livro aqui é página 275. Poder-se-iam explicar pela mediunidade os fenômenos assinalados acima? Alguns tentaram isso. Nós mesmos, em uma obra precedente, que é o livro No Invisível, que nós já estudamos aqui, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração, e esta é uma das formas da mediunidade. Então, a inspiração é uma forma de mediunidade. Mas acrescentávamos que, nos casos em que esta faculdade especial transparecesse nitidamente, não se poderia considerar o homem de gênio como um simples instrumento, o que basicamente é o médium propriamente dito. O gênio, dizíamos, é sobretudo uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação. Estas antecedências desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o disponibiliza às influências elevadas. Há uma sensível diferença entre as manifestações intelectuais das crianças prodígios e a mediunidade tomada em seu sentido geral. Esta tem um caráter intermitente, passageiro, anormal. O médium não pode exercer sua faculdade a qualquer hora. São-lhe necessárias condições especiais, às vezes difíceis de reunir, ao passo que as crianças prodígios podem utilizar seus talentos a qualquer momento, de modo permanente, como faríamos nós mesmos com nossas próprias aquisições mentais. Então ele está discernindo aqui o que é o médium e o que é a criança prodígio. A mediunidade é intermitente, a pessoa não está mediunizada o dia inteiro. Ela tem a inspiração, sim, o dia inteiro ela pode ter, mas ela tem os seus afazeres, ela tem o seu próprio pensamento. Desculpe. Está no livro dos médiuns. Intuição, inspiração. O princípio é o mesmo. A premonição é uma variante da intuição, está no livro dos médiuns. Quer ver? Eu vou ler para você aqui. Que é a intuição. Eu engasguei com a própria saliva. Eu vou ler na semana que vem, porque essa sua pergunta, muitas pessoas têm... Está aqui, ó. É a mediunidade intuitiva. Eu posso falar da minha cabeça, mas eu quero falar do jeito que está escrito aqui. Você quer o quê? Que eu fale da minha cabeça? Eu, em vez de ir direto no índice, né? Fico aqui. Mas vou achar aqui agora. Olha aqui. Médios inspirados, item 182. Mas vou ler aqui. Aqueles a quem o pensamento são sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes,
a sua revelia, quer para os atos comuns da vida, quer para os grandes trabalhos da inteligência. Mas vamos aqui na 182. Ó. Médiuns inspirados, é item 182, anota aí para você ler em casa. Qualquer pessoa que, quer no estado normal, quer no estado de êxtase, receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. Olha aí. Então é um pensamento que não é seu. Que não é seu. É como se ver uma variedade da mediunidade intuitiva. Então a inspiração é uma variedade da mediação intuitiva. Com esta diferença de que a intervenção de um poder oculto é aí muito menos sensível. No inspirado é ainda mais difícil de distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. Então, na inspiração, é muito difícil você distinguir o que é teu e o que é do espírito. Na intuição, se você prestar atenção, você consegue discernir. Normalmente não é útil você saber se é você ou se é o espírito. O importante é a decisão que você toma. Um espírito pode me inspirar para fazer uma coisa errada. E eu não fazia a coisa errada. Então, o mérito será sempre meu. Né? E se eu fizer uma coisa boa, também o mérito vai ser meu. Mas a gente costuma dizer assim, que boa ideia que eu tive. Quando é uma coisa ruim, a gente, me inspiraram para o mal. Então, a diferença de uma para outra é sutil. Na intuição, se você prestar atenção, você sabe quem é. Na inspiração, se confunde muito com o seu pensamento. No inspirado é ainda mais difícil de distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. Por isso que Kardec disse que todos nós somos médiuns, mais ou menos médiuns, porque todos somos inspirados, todos somos intuídos. É difícil não ter alguém assim, a não ser uma aberração da faculdade, da mente, do cérebro. Todos nós somos. Aí ele continua. O que caracteriza este último é principalmente a espontaneidade, quer dizer, a intuição. O que caracteriza este último, quer dizer que a intuição é a espontaneidade, quer dizer, a ideia vem de repente na sua cabeça. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam, para o bem ou para o mal. Mas ela procede muito mais daqueles que nos querem bem e cujos conselhos muitas vezes cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob este aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. Olha aí. Entendeu, Carolina? Por isso que você tem que estudar o livro dos médiuns. Pois é. Porque é sutil e eles deixam o teu livre-arbítrio livre para você decidir. Mas você é muito mais inspirada para o bem do que para o mal, como ele colocou aqui. Você tem seus espíritos familiares que te ajudam. Tá? Leia em casa com calma, estuda com calma, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. É porque o Leon Denis falou aqui da inspiração e a Carolina perguntou sobre a inspiração. Jussara, entendeu, Jussara? Então eu vou começar lendo aqui. Está na página, na minha 275. Achou aí? Achou, Jussara?
275 ali, ó. Pode-se, lá em cima, depois do asterisco, poder-se-iam explicar pela mediunidade. Ajuda lá, Jussara lá. 27, né? Vê se o livro é o mesmo do meu, 275. Eu vou reiniciar aqui a leitura, tá? Poder-se-iam explicar pela mediunidade, achou? Poder-se-iam explicar pela mediunidade os fenômenos assinalados acima, quer dizer, das crianças prodígios. Resposta: algumas tentaram isto. Nós mesmos, em uma obra precedente, que é lá no Invisível, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração. Olha a inspiração, Carol. E esta é uma das formas da mediunidade. Mas acrescentávamos que, nos casos em que esta faculdade especial transparecesse nitidamente, não se poderia considerar o homem de gênio como um simples instrumento, o que, basicamente, é o médium propriamente dito. O gênio, dizíamos, é, sobretudo, uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação. Estas antecedências desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o disponibiliza a influências elevadas. Há uma sensível diferença entre as manifestações intelectuais das crianças prodígios e a da mediunidade, tomada em seu sentido geral. Esta tem um caráter intermitente, passageiro, anormal, quer dizer, a inteligência da criança, a mediunidade. Ó. Há uma diferença entre as manifestações intelectuais das crianças prodígios e a mediunidade tomada em seu sentido geral. Esta, a mediunidade, tem um caráter intermitente e passageiro, anormal. O médium não pode exercer sua faculdade a qualquer hora. São-lhe necessárias condições especiais, às vezes difíceis de reunir. Ao passo que as crianças prodígios podem utilizar seus talentos a qualquer momento, de modo permanente, como faríamos nós mesmos com nossas próprias aquisições mentais. Se analisarmos cuidadosamente os casos assinalados, reconheceremos que o gênio dos jovens prodígios lhes é bem pessoal. Sua utilização é determinada pela própria vontade deles. Por mais originais e surpreendentes que pareçam, suas obras sempre lhes sofrem influência da idade e não têm o caráter de que se revestiriam, caso emanassem de uma grande inteligência estranha. Há no jeito de trabalharem e agirem buscas, hesitações, tateamentos que não ocorreriam se eles fossem instrumentos passivos de uma vontade superior e oculta, que é o que constatamos particularmente em Pepito, em cujo caso nos detivemos. Então, quem foi o Pepito lá no estudo passado? Era aquele que tocava o piano, não é? Quem era o Pepito? Eu não vou procurar porque eu vou perder tempo aqui. Vê se você acha aí o Pepito naqueles meninos lá para a gente ler. Tá aqui, achei. Achei aqui, está na página 265. No Congresso, vamos ver aqui o caso do Pepito. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris, em 1900, o senhor Charles Guichet, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, com todas as sessões reunidas, um menino espanhol de 3 anos e meio, chamado Pepito Arriola, que tocava e improvisava o piano,
áreas variadas de riquíssima sonoridade. Reproduzimos o comunicado feito pelo Sr. Richer aos congressistas na sessão de 21 de agosto de 1900 a respeito desse menino, antes da audição musical. Eis o que conta a mãe dele sobre a maneira pela qual, pela primeira vez, ela percebeu os dons musicais extraordinários do pequeno Pepito. Então, no caso do Pepito, não é mediunidade, é a lembrança. Vocês viram aí, eu vou ler aqui o caso do Pepito. Ocorreu aí nas redes sociais, porque eu recebi um menininho de 1 ano e pouquinho, né, no colo da mãe, no piano. O que é aquilo? É mediunidade? Não. Aquilo é a lembrança do espírito. Aí olha o que acontecia com o Pepito. Vamos lá. O menino tinha mais ou menos 2 anos e meio quando descobri pela primeira vez, e por acaso, suas aptidões musicais. Naquela época, um músico amigo meu mandou-me uma composição sua e comecei a tocá-la com bastante frequência. É provável que a criança ficasse prestando atenção, embora não me desse conta disso. Então, certa manhã, ouvi tocarem aquela mesma área em um cômodo vizinho, porém, com tanto domínio e precisão que quis saber quem ousava tocar piano daquele jeito, em minha casa. Entrei no salão e vi meu menininho, só, tocando aquela área. Estava sentado em um banco alto, onde subira sozinho. Ao me ver, começou a rir e me disse: "Oi, mãe, achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre." Oi, mãe, achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre. 2 anos e meio. Tá? A partir de então, o pequeno Pepito pôs-se a tocar sem que sua mãe lhe ensinasse, tanto as áreas que ela própria executava diante dele ao piano, quanto áreas que ele inventava. Em pouco tempo, tornou-se suficientemente hábil para, em 4 de dezembro de 1899, isto é, sem ainda ter completado 3 anos, tocar diante de um auditório, com 3 anos, sem completar 3 anos, bem numeroso, de críticos e de músicos. Em 26 de dezembro, com 3 anos e 12 dias, tocou no Palácio Real de Madrid, diante do rei e da rainha mãe. 6 composições que criara e que foram bem apreciadas. Ele não sabe ler, nem música, nem alfabeto. Não tem talento especial para o desenho, mas às vezes diverte-se escrevendo áreas musicais. É claro, o que escreve não tem sentido algum. Entretanto, é muito engraçado vê-lo pegar um pedacinho de papel, fazer da parte de cima deste um rabisco, que parece significar a natureza da peça, sonata, habanera ou valsa. Eu não sei nem o que é isso, hein, o garoto? Depois, abaixo, de escrever linhas pretas que ele afirma serem notas. Ele olha aquele papel satisfeito, põe-no sobre o piano e diz: "Vou tocar isto." E, de fato, com aquele papelzinho tosco diante dos olhos, improvisa de maneira surpreendente. Está aí. O que é lembrança do espírito, né? Não, e o engraçado é que, assim, com a pouca idade dele, ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo, mas Não. ele estava super... Estava tudo... Você sabe o que é uma área? O que é uma área musical? Vamos lá. O que é uma área musical? De acordo com o ENI, área musical conta com tutores profissionais que têm apenas um objetivo: ajudá-lo a desenvolver as habilidades para progredir através de uma combinação de exercícios de escalas e prática de composição. A definição ainda é mais difícil do que a palavra. É a composição de uma música, né? de uma canção, uma sinfonia é uma área, né? Aí Leon Denis está diferenciando o que seja da alma do que seja mediunidade. Está entendendo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Conseguiu lá comprar? Não, ele estava indo, mas não tem o que ele quer lá. Vou ter que comprar para lá. Tá.
Poder-se-ia, aliás, admitir que, em alguns indivíduos, estas duas causas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, combinem-se, completem-se uma outra. A doutrina da reencarnação não seria enfraquecida por isso. Eu vou ler ali de cima. Ó. Por mais originais, estou na página 276, viu, Jussara? Estou na página 276, lá em cima. Ó. Por mais originais e surpreendentes que pareçam, suas obras sempre lhes sofrem influência. Da idade, e não têm o caráter de que se revestiriam caso emanasse de uma grande inteligência estranha. Há, no jeito de trabalharem e agirem, buscas, hesitações, tateamentos, que não ocorreriam se eles fossem instrumentos passivos de uma vontade superior oculta. É o que constatamos particularmente em Pepito, em cujo caso nos detivemos. Acabamos de ver. Então, no caso do Pepito, não é mediunidade. Poder-se-ia, aliás, admitir que em alguns indivíduos estas duas causas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, combinem-se, completem-se uma a outra. A doutrina da reencarnação não seria enfraquecida por isto. Então, há casos que juntam os dois, né? A lembrança do espírito e a inspiração. Como é que era Mozart, Chopin e esses grandes? Eles também tiveram aptidão desde criança, né? Desde criança, desde sempre. Bach, Beethoven. É sempre a ela que se deve recorrer quando se aborda o problema das desigualdades por qualquer ângulo. As almas humanas são mais ou menos desenvolvidas segundo sua idade e principalmente segundo o emprego que tenham feito do tempo vivido. Não fomos todos nós lançados no turbilhão da vida à mesma hora. Nem todos caminhamos no mesmo ritmo, nem todos desfiamos da mesma forma o rosário de nossas existências. Percorremos uma estrada infinita. Por causa disto, nossas situações e nossos valores respectivos parecem-nos tão diferentes. Mas o objetivo é o mesmo para todos. Sob o açoite das palavras, sob o aguilhão da dor, todos sobem, todos se elevam. A alma não é criada prontinha, ela se faz. Ela se constrói a si mesma através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectual e moral, longe de perder, capitalizam-se, ampliam-se de século em século. Pela reencarnação, cada um volta para o prosseguir-lhes a execução. Retomar a tarefa de ontem, aquela tarefa de aperfeiçoamento interrompida pela morte. Daí, a superioridade notável de certas almas que muito viveram, muito adquiriram, muito trabalharam. Daí estes seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivas luzes na estrada da humanidade. Sua superioridade constitui-se apenas da experiência e dos labores acumulados. Como Leon Denis está dizendo, que as almas também têm idades diferentes. A gente sabe disso, qual é a idade de Jesus Cristo. Por isso, ele é a nossa referência, o nosso modelo. É um irmão mais amadurecido, mais velho, tem mais conhecimento. Não somente conhecimento moral, não somente o desenvolvimento moral, mas também intelectual. É que quando Jesus veio à Terra, o que ele veio trazer foi a questão moral, a questão do amor. Então não adiantava ele botar toda a intelectualidade dele, porque ninguém ia entender nada. Nem hoje entenderíamos se ele colocasse o seu conhecimento intelectual
para ensinar em prática, né, naquela época. Então aqui estamos nós buscando compreender o mundo espiritual, de que nós somos espíritos e a reencarnação é um fato. Daí a lembrança desses espíritos considerados prodígios. Considerada sob esta luz, a marcha da humanidade reveste-se de um caráter grandioso. Ela se liberta lentamente da escuridão dos tempos, emerge das trevas da ignorância e da barbárie e avança a passos cautelosos em meio aos obstáculos e às tempestades. Escala o caminho áspero e a cada curva da estrada entrevê melhor os grandes cimos e os picos luminosos, onde reinam a sabedoria, a espiritualidade, o amor. Você vê aqui Leon Denis escrevendo, ele está sendo inspirado. Então, ele fazendo uma viagem, ele escreveu o Grande Enigma, o Espírito fala no ouvido dele, está lá escrito na página de rosto do livro, no Grande Enigma. Vai, escreve um livro, nós te ajudaremos, escreve sobre tudo isso que você está vendo. Então ele coloca no papel Deus, ele vê Deus na montanha, ao longe, no mar, na floresta. Ele está na viagem de navio e vai escrevendo o livro. Então você vê que ele é inspirado, mas olha o gênio, né? É um gênio, é um espírito que está à nossa frente, né? Ó, tudo isso aqui ele escreveu. Não foi incorporação, não foi psicografia. Olha que conteúdo profundo. Ele nos ajuda a pensar. Imagine Leon Denis sentado aqui no fundo do nosso quintal, olhando para essa montanha. O que ele não escreveria? A gente vê ali a pedra bonita, a gente acha muito bonito e não consegue ir muito além. Ele escreveria um livro. É, que pedra bonita, né? Você já foi lá para ver como está lá do lado? Hoje nós vamos lá, se você tiver tempo. Consideradas, aqui nós lemos agora, né? E esta marcha coletiva é também a marcha individual e de cada um de nós. Pois a humanidade somos nós. São os mesmos seres que, após um tempo de repouso no espaço, retornam, de século em século, até que estejam maduros para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Estávamos entre gerações passadas e estaremos nas gerações do porvir. Em verdade, formamos apenas uma imensa família humana, em marcha para realizar o plano divino escrito em si, o plano de suas magníficas destinações. Então esses espíritos vêm de quando em vez no mesmo seio humano em que viveram, para trazer o seu conhecimento, seja o conhecimento moral, seja o conhecimento filosófico, seja o conhecimento intelectual. Aí você vê um Allan Kardec, você vê um Leon Denis, você vê um Chico, um Altivo, um Divaldo e tantos outros, um Seibe, um Santos Dumont, cada um no seu campo atuando para o desenvolvimento da humanidade, com as suas experiências, com a sua intelectualidade, com o seu moral. E assim a humanidade vai avançando devagarinho, ela vai avançando. Como disse Leon Denis, a humanidade somos todos nós. Você vê no campo das artes, como nós estamos carentes. A dona Ivone disse que muitos espíritos estavam se preparando, esses grandes vultos, no campo das artes, como Chopin, Beethoven, no campo da música, das artes de modo geral, da literatura, estavam já encarnando espíritos para trazer um impulso para a sociedade. E estamos carentes, né, disso aí. Muito carentes de uma arte que eleva, que conduz a Deus, que leva até Deus. Para quem atentar para isso, é aqui que nós estamos, todo um passado vive e vibra em nós. Se a história, se todas as coisas antigas nos atraem tanto, se despertam em nossa alma
tantas impressões profundas, por vezes dolorosas, se nos sentimos vivendo a vida dos homens de outrora, sofrendo com suas dores, é porque aquela história é nossa. O empenho com que nos dedicamos a estudar, a registrar a obra dos antepassados, os súbitos impulsos com que aderimos a tal causa, a tal crença, não tem outra razão de ser. Quando percorremos os anais dos séculos, apaixonando-nos por determinadas épocas, quando todo o nosso ser se anima e vibra com as lembranças heróicas da Grécia ou da Gália, da Idade Média, das cruzadas, da Revolução, é o passado que sai da sombra e se anima e revive. Através da trama tecida pelos séculos, encontramos as próprias angústias, as aspirações, as dilacerações de nosso ser. Aquela recordação é momentaneamente velada em nós, mas se interrogássemos nossos subconscientes, ouviríamos, saindo de suas profundezas, vozes, ora vagas e confusas, ora nítidas. Estas vozes falar-nos-iam de grandes epopeias, de migrações humanas, de cavalgadas furiosas, a passar como furacões, arrastando tudo noite adentro, morte adentro. Falariam também de vidas humildes, apagadas, de lágrimas silenciosas, de sofrimentos esquecidos, de horas pesadas e monótonas, passadas a meditar, a trabalhar, a rezar no silêncio dos claustros ou da vulgaridade das existências pobres e desventuradas. Em certos momentos, todo um mundo obscuro, confuso, misterioso, desperta e vibra em nós. Um mundo cujos ruídos, cujos rumores nos comovem e nos inebriam. É a voz do passado. Ela se faz ouvir no transe sonambúlico, narrando-nos as vicissitudes de nossa pobre alma, errando o mundo afora. Entendeu? Está entendendo, Carolina? Quando ela fala aqui no transe sonambúlico, porque o sonambulismo é anímico. Então é a própria alma que fala. Ela pode ser mediúnica quando um espírito intervém. Então é a experiência do sujeito, como fala Leon Denis, do espírito, que ele transmite. Isso é anímico, isso é da própria alma. Você não sabe o que é anímico? Você ouviu? Ah. Você lembra daquele caso daquela fisioterapeuta de Goiás no ano passado? Ela veio passar as férias aqui em Copacabana. Ela dormiu, abriu a janela e foi andando, caiu lá embaixo. Se machucou toda. Só que ela, no segundo ou terceiro andar, fosse mais alto, tinha morrido. Quebrou os braços, ela falou. Aí a família falou que ela tinha problema de Sonambulismo, é. sonambulismo. Pois é. Ela veio sozinha, abriu a janela do quarto e foi andando. Pois é. Aí lá embaixo, o pessoal pensou que era suicídio. Mas não é, quando ela voltou assim, no hospital, depois de ser engessada, costurada, aí a família veio correndo e avisou. Pois é. Aí já tá. Mas ela não morreu, não. Eu Sozinha abriu a janela e foi andando. eu já vou explicar o que é isso. Ó. Mas aí foi o espírito que observou. É. Isso aí. É a voz do passado. Ela se faz ouvir no transe sonambúlico, narrando-nos as vicissitudes da nossa pobre alma, errando o mundo afora. Diz-nos que nosso eu atual é constituído de numerosas personalidades que nele se encontram, como os afluentes
em um rio que nosso princípio vital animou diversas formas, cujo pó repousa bem longe, entre os escombros dos impérios, sob os vestígios das civilizações mortas. Todas estas existências deixaram no mais profundo de nós mesmos marcas, lembranças, impressões indeléveis. Olha só o que ele está dizendo. São várias personalidades. O que é personalidade? Personalidade vem de persona, de pessoa. Nós somos uma personalidade. Ah, fulano não tem personalidade. É claro que tem, todo mundo é uma personalidade. Todo mundo tem personalidade. Então nós somos a composição de várias personalidades. Você vai vestindo uma roupa em cima da outra. Você vai botando uma camisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E a de fora esconde as outras. Ontem fez frio, hein? De madrugada esfriou, que eu acordei tiritando, tremendo. Que isso? Aí eu já estava com 2 blusas. Aí botei uma blusa por cima. Eu botei mais uma coberta. Agradeci a Deus porque eu tenho um lugar para dormir, enquanto muitos devem ter sentido frio aí afora. Eu pensei e fiz uma prece por essas pessoas que sentem frio, né? A gente faz o que a gente pode para ser útil, mas nessa encarnação eu consegui dormir aquecido. Então, quando eu botei a última blusa, se vocês me vissem, vocês iam me ver de blusa branca, que eu botei uma camiseta branca. Essa camiseta normal. Vocês não iam ver a outra camiseta por baixo. Tinha uma azul e tinha uma outra branca ainda. Então aqui somos nós estamos com esse corpo aqui, com essa personalidade hoje, que está escondendo muitas outras. Nessas crianças prodígios, ele consegue rever lembrança, ele consegue acionar a lembrança lá do passado. Porque hoje eu estou com um cérebro novo. A mente é do espírito, o cérebro é físico. Ele tem a idade que eu tenho, 25 anos. Gostou? 25. Ele tem essa idade. Mas o espírito tem uma idade bem diferente, muitas outras experiências. Tem gente que aciona a mente. O sonambulismo, o que é uma coisa anímico? Anímico vem de anima, de alma, alma anímica, da própria alma. É o animismo. Em toda a relação mediúnica, em todo fator mediúnico, há o animismo. Por quê? O espírito, o pensamento dele, quem traduz é o médium. Então ele é que traduz. Há sempre uma pouquinha coisa, ou mais coisa, mas sempre há. E no sonâmbulo é anímico, porque a própria alma do médium, ele sai do corpo. Então vamos supor que eu seja sonâmbulo, sono ambulare. O sonâmbulo dormiu o corpo. Eu saio do corpo e vou conduzir meu corpo. Eu vou de olho fechado, eu vou andando para onde eu quiser. Aí parei aqui. Mas a câmera do hotel... Não, deixa eu só falar o sonambulismo. Eu vou andando. Então tem um sonâmbulo muito famoso chamado Edgar Cayce, que eu já citei aqui, lá nos Estados Unidos. Ele era um camponês, mas em estado sonambúlico, ele diagnosticava doenças, dava remédios e fazia uma fila de gente para ele atender. E quando ele voltava assim, ele não lembrava de nada, absolutamente nada. Fizeram um hospital para ele lá nos Estados Unidos, um hospital para ele atender as pessoas. Isso é que é anímico, é da própria alma. Quando que é mediúnico? Quando um espírito, né, uma terceira pessoa, um terceiro espírito, usa o médium, usa o corpo do médium. Aí sim caracteriza a mediunidade. Então, no caso da criança prodígio, ele acessa as outras experiências, então aquilo é anímico. Pode haver também a inspiração, então sim, aí é anímico e é espiritual, mediúnico. No caso que você contou, Jussara, a menina que caiu do prédio, aquilo é anímico, mas o espírito é suicida. Pode ter havido ali obsessão? Também. Pode ter havido obsessão, para se jogar, certamente que houve.
Em todo caso de suicídio, há a influência de espíritos. Então, ela sair como sonâmbula e se jogar. Teve um caso que eu já contei aqui também muito interessante, também nos Estados Unidos, do camarada que saiu de casa, ele era sonâmbulo e foi na casa dos sogros e esfaqueou o sogro e a sogra. Matou os dois. Voltou para casa, no meio do caminho ele acordou. Estava dirigindo o carro como sonâmbulo. Viu ensanguentado a faca, foi na delegacia e constataram o crime. Eu não lembro de nada, eu não sei de nada. E ele foi absolvido do crime, viu? Agora, como espírito, ele é culpado. Como espírito, ele queria matar os outros lá, era inimigo, entendeu? Fala, Jussara. A câmera do hotel mostra ela abrindo a porta do quarto dela, vai para o corredor, aí vai lá no final do corredor, querendo sair. Aí bate lá, volta, vai no outro final, bate, volta, aí vai devagarinho entra no quarto dela, fecha a porta, que é aí que ela abre a janela e pula, mas aí a câmera não mostra. A câmera da rua só mostra já Pois é. o corpo descendo. Pois é. Primeiro foi no corredor, foi lá, aí bateu numa porta, voltou. Foi no outro final, bateu na parede e voltou. Aí entrou no quarto, fechou, aí ela abriu a janela, deve ter querer andar, né? Mas aí era. Ou querer sair, né? Escorregou, a gente não sabe. Em certos momentos, todo um mundo obscuro, confuso, misterioso, desperta e vibra em nós. Um mundo cujos ruídos, cujos rumores nos comovem e nos inebriam. É a voz do passado. Ela se faz ouvir no transe sonambúlico, narrando-nos as vicissitudes de nossa pobre alma, errando o mundo afora. Diz-nos que nosso eu atual é constituído de numerosas personalidades, que nele se encontram como os afluentes em um rio, que nosso princípio vital animou diversas formas, cujo pó repousa bem longe, entre os escombros dos impérios, sob os vestígios das civilizações mortas. Todas estas existências deixaram no mais profundo de nós mesmos marcas, lembranças, impressões indeléveis. O homem que se estuda e se observa sente que já viveu e que viverá novamente. Herda de si próprio, colhendo no presente o que outrora semeou e semeando para o futuro. Olha que beleza e entendimento da reencarnação, né? Explica uma porção de coisa para a gente. Como estaria você com o problema que você tem em casa sem a ideia da reencarnação? Não tem explicação. Ia ser uma descrente. Né? Deus existe nada, como é que faz isso? Né? Muitas vezes o passado aflora em nós. Muitas vezes. Assim, confirmam-se a beleza e a grandeza do conceito das vidas sucessivas, que vem completar a lei de evolução, da qual a ciência faz uma ideia imprecisa. Atuando ao mesmo tempo em todos os domínios, aquinhoa cada um de acordo com as próprias obras e nos mostra, acima de tudo, a majestosa lei do progresso que rege o universo e encaminha a vida para estados cada vez mais belos, cada vez melhores. Bonito esse estudo, né? É, muito bom. Semana que vem a gente continua aqui no capítulo 16. Continuamos com as vidas sucessivas, objeções e críticas. Muito bom. Muito obrigado, Leon Denis, né? Vamos terminar? Então agradecemos a Deus, a Jesus, sempre acima de tudo, aos guias da nossa casa, ao altivo, aos benfeitores que nos assessoram, que nos protegem, que nos inspiram, ao mestre Leon Denis, a nossa gratidão.
Em teu nome, irmão querido, em nome dos guias que dirigem o SEAP, o altivo, com esses espíritos trabalhadores do bem da tua seara, Senhor. Em nome de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo. Aqui encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja.